Vocês têm uma coisa em comum, né, de terem se tornado pessoas com deficiência por conta de acidentes. E eu queria entender, Lelê, primeiro, como é que foi esse processo de se entender enquanto uma pessoa com deficiência? É bem complexo, porque primeiro que existe uma ideia do corpo ideal, né? E aí, quando você é uma pessoa jovem com deficiência, isso fica muito deturpado. É como se fosse dois lugares muito diferentes. Como assim você vai ser uma pessoa jovem e vai ser uma pessoa com deficiência ao mesmo tempo? Como é que você vai conseguir viver isso, vamos dizer assim? Então, esse processo de conseguir entender o que seria ser uma pessoa com deficiência no mundo, ser uma pessoa negra com deficiência, morando em favela, no mundo, foi muito complexo mesmo. Ele começou no lugar de eu ir atrás de conteúdo sobre pessoas com deficiência, ir atrás de artigos, porque assim, eu era das ciências sociais, né? Então, para mim, era a partir dali que eu conseguiria entender o que era a minha vivência, o que era a minha realidade principalmente social, né? E foi aí que eu comecei esse processo e percebendo muito também que não tinha muitas pessoas parecidas comigo falando sobre ser uma pessoa com deficiência. E então esse processo foi um pouco esvaziado de representações, né? Não tinha muitas pessoas que eu podia me espelhar para poder entender mais ou menos como seria o processo. Então ele foi muito individual, foi baseado muito no que a família colocava, tipo, como incentivo. Não, você quer voltar a dançar? Você volta a dançar. Quer criar conteúdo? A gente vai te ajudar a criar conteúdo. Mas não é um processo simples, definitivamente, porque é do dia pra noite. No meu caso, é do dia pra noite. Tem uma questão da ruptura, né? Porque Exatamente. a gente nunca teve uma outra vida, né? A gente Exatamente. sempre conviveu com a questão que a gente nasceu, praticamente. E vocês tiveram esse processo de ruptura, né? No momento que você falou de juventude, né? De vida adulta. Fico pensando essa questão do choque mesmo, né? Dessa ideia, da percepção que vocês tinham do outro, né? De pessoas com deficiência que vocês tinham antes e depois de se tornarem pessoas com deficiência, né? E até coisas que a gente nem olha, né, e nem se preocupa antes, e aí que depois que você se torna e você começa a ter esses uma outra embates realidade, nas né? relações e nos espaços, que a gente vai falar muito aqui hoje, deve ser um processo bem longo e complexo, né? Eu tive 21 anos na minha carreira de atleta. Eu sempre fui na busca de mais velocidade, sabe, mais força, tudo mais, né, mais rápido. Depois, quando eu tive meu acidente, eu tive que me adaptar com um outro olhar. Eram coisas que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha convivido com um cadeirante, ou com uma pessoa surda, ou com uma pessoa cega. Enfim, foi um outro mundo. Então, eu senti que tudo que eu aprendi nessa carreira de atleta, eu tive que aprender de novo. E foi, como ela falou, muito rápido, várias adaptações, não tinha muito conhecimento na internet, o pouco que eu aprendi foi dentro do hospital, com os enfermeiros e médicos, talvez outras pessoas que estavam passando pela mesma situação, né, de tetraplegia. Você imagina uma pessoa que eu estava muito forte, muito atleta, de repente tomar remédio, escolher uma cadeira de rodas, cair a pressão, ter um espasmo, sabe? Foram muitas coisas diferentes e com pouco conhecimento. E tirando que eu provavelmente fiquei num momento, assim, numa baixa bem depressiva, assim, porque, não sei, para mim era estranho. Era estranho, não tinha ninguém perto para me mostrar que existe um caminho, sabe? Tem como. Por mais que seu corpo não esteja se movimentando, que você vai dar movimento para ele, mesmo que não tenha. Eu acho que isso diz muito também sobre o capacitismo, né? Essa percepção que vocês devem ter tido, de repente, ai, minha vida acabou, o que vai ser da minha vida agora, né? Porque imagina uma vida de uma pessoa com deficiência, que depressão, que tristeza, que falta de possibilidades, né? E eu acho que vocês duas viveram uma questão de médico, né? Você falou agora de enfermeiros e tal, de uma questão hospitalar, que eu imagino que tenha sido muito importante e muito fundamental, assim, para a vida de vocês. Como é que foi essa questão porque a gente fala muito, eu e Benedito, dessa questão da saúde, né? Como é que as pessoas estão preparadas ou não estão preparadas? Qual essa camada de sensibilidade que a medicina, né? E as pessoas que trabalham com isso devem ter nesses momentos, né? Principalmente na hora de acordar e falar, oi, então aconteceu isso, a vida a partir de agora é isso. Como é que foi isso para vocês?
Para mim, no quesito médico em si, de estar no hospital internada, não foi nada bom. Primeiro que eu fui internada no sistema público de saúde, eu não tinha acesso a outra possibilidade, né? E, obviamente, quando eu cheguei na minha primeira internação, assim que ocorreu o meu acidente, foi tudo muito rápido, tudo ágil, e depois eu fui para casa. Só que aí eu tive uma infecção e tive que voltar para o hospital. E aí, quando eu volto para o hospital, eu tenho que passar por todos aqueles processos, a sala azul, amarela, sei lá, todas as cores que tem de salas. E nenhum daqueles lugares as pessoas sabiam atender muito bem o meu novo corpo, né? Uma pessoa com deficiência mesmo, não tinham preparo para isso e também não tinha recurso. Então não tinha medicamento para poder sentir menos dor, não tinha maca para você ser internado logo e ir para o centro cirúrgico, porque uma infecção é perigosa, né? Ela pode se estender para todo o sistema de sangue. Não tinha todos esses recursos. Então todo o período meu no hospital foi horrível. Eu odeio esse período. Eu sofri muito também de gordofobia médica, eu lembro na época. A única coisa que eu pensava quando eu estava na cama, o mês todo que eu fiquei praticamente internada, era, nossa, como é que eu vou fazer para voltar para casa? Como é que eu vou fazer para poder botar pão dentro de casa, porque eu era o pilar financeiro principal da minha família. E a médica, a única coisa que ela falava pra mim, não, mas você sabe que você tem que emagrecer pra você ter a vida de volta, né? Você tem que emagrecer pra ter a vida de volta. E todos os médicos só falavam isso. E eu ficava, gente, eu tô preocupada com outra coisa. Claro, Eu tô preocupada com muita outra coisa. né? Tipo, Então, a experiência, assim, de estar internada não foi boa. Mas como eu morava em favela, no Santa Marta, tem a Clínica da Família. E a Clínica da Família são profissionais do próprio Santa Marta, né? Que conhecem você e etc. Então, ali o atendimento foi muito bom. Os enfermeiros levavam as coisas lá pra casa, faziam os curativos e etc. Então, nesse quesito, foi ótimo. Eles me colocaram na fila pra conseguir a prótese pelo SUS. Então, nessa parte foi maravilhoso. Foi mais humanizado também, Exatamente. né? Tipo, uma atenção como deve ser, porque assim, o ambiente hospitalar, acho que a área de saúde, a gente debate muito sobre isso, porque seja quando você tem é um choque muito grande no caso de vocês, até para transmitir uma mensagem. É isso, agora você falando de uma outra camada, que é a gordofobia. Eu, agora, assim, com o que eu vivi, que também é uma questão de área de saúde, mas é o momento do diagnóstico também, né? Que aí é mais os meus pais, porque eu era muito pequena. Porque eu tive uma pneumonia gravíssima, enfim, eu e a minha mãe, a gente passou por muitas questões, a minha mãe no parto e tal, muito graves, assim, de hemorragia e tal. E aí eu fiquei muito tempo internada na UTI, só que eu só fui descobrir que eu tinha surdez de 3 para 4 anos, quando eu vou lá, porque eu tinha uma dificuldade na fala e não dava para entender, né, o que eu falava direito, assim, não tinha as palavras que eu falava. E aí a minha mãe falou, olha, eu trouxe ela aqui porque ela está com uma questão na fala e tal. Eu acho que ela tem alguma questão, vou botar lá na fono e tal. E ele falou, não sei como é que ela consegue falar, porque ela não ouve nada. Então, assim, a minha mãe já saiu de lá do tipo, caramba, como é que vai ser? Como é que ela vai estudar? Como é que ela vai trabalhar? Como é que ela vai se relacionar? Como é que ela... Então, assim, é muito nebuloso, assim. Acho que a questão da saúde, seja na hora do diagnóstico, seja quando está internado e tudo isso, é muito difícil. Como é que foi para você, Laís, assim, nesse momento? Meu acidente foi muito grave, mas eu tive sorte de ter acontecido nos Estados Unidos. A abordagem deles, o momento de emoção do lugar, do local, né, do acidente, é muito diferente. E dentro do hospital, eles já vieram com bastante conhecimento. Então, nessa parte eu tive sorte. Eu já comecei a fazer fisioterapia, mesmo dentro na UTI. Já estava fazendo... Lá eles têm uma cadeira chamada Pink Chair. Então, e essa Pink Chair, você vai ficando em pé aos poucos, ao longo dos dias. Então, isso também, nossa, foi deixando a minha saúde cada vez melhor. E eu estava com um problema no pulmão, que eu aspirei o vômito. Aqui no Brasil eu nunca vi, mas tinha uma maca, que essa maca ficava indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E nisso eu fui conseguindo limpar a secreção. Teve esse momento, alguns momentos que eu quase morri, e por conta da tecnologia americana, eu consegui me safar. Enfim, a fisioterapia, os médicos, o conhecimento, mas eu tentei ter muita leveza, sabe? Brincar bastante, ouvir música no momento que eu estava mais chateada. Terapia também, dentro da UTI. Todo o tempo eu estava sendo assistida
de todas as formas. Não falaram assim, olha, você tá tetraplégica, você não isso, não aquilo, não aquilo. Não, foi aos poucos, sabe, colocando no meu dia a dia e eu também fui entendendo o que estava rolando. É um privilégio, assim. É um A gente sabe privilégio, que é um privilégio. a maior parte dos casos são... É curioso, são Ganhou. duas realidades muito diferentes, né? A gente está falando de um Muito. sistema público de saúde que não tem nos Estados Unidos, né? Que Sim. a rede pública de saúde nos Estados Unidos praticamente não existe. A rede, a questão de saúde é muito cara nos Estados Unidos. Sim. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema único de saúde, que é o SUS, que você falou, que é muito bom, devemos aplaudir e devemos, na verdade, reivindicar, aproveitando já aqui, enquanto política pública, que haja uma campanha, haja um lugar de sensibilidade, né, de sensibilização desses profissionais e que eles, inclusive, sejam melhores remunerados, né, porque com certeza há episódios ali de violência, né, ou de preconceito, ou alguma questão de grosseria mesmo. Tudo que a porque gente não pode nem imaginar. Exatamente, mas graças ao Sistema Único de Saúde, né, você teve condições, apesar de todas as questões que você viveu ali, mas a gente pede que o SUS, de fato, seja melhor, seja mais bem visto, com mais carinho e com mais atenção pelo poder público, porque num país tão desigual como o Brasil, a gente não tem um sistema público de saúde eficiente e bem estruturado, é uma questão profunda, é uma questão que, né, separa realidade, separa pessoas e é preciso que a gente aplauda o SUS e que a gente peça ao governo para que ele cuide bem do SUS, porque a gente precisa de um sistema público de saúde que seja muito bom. Viva o SUS! É muito importante você falar isso, Pedro, porque eu estava pensando aqui que a gente sempre toma um cuidado muito grande dessa conversa sobre capacitismo. Muitas vezes fica num lugar de muitos privilégios, num lugar muito branco, num perfil muito normativo, e que é muito importante a gente lembrar, né? Quando a gente fala de pessoas com deficiência no Brasil, a gente está falando da mulher preta, da periferia, que é a base disso tudo, e que aí é uma outra conversa, porque entra não é um capacitismo com milhares de camadas, e que entra na vulnerabilidade social, enfim, são direitos básicos que a gente ainda não consegue resolver. Eu tive a sorte de participar de um estudo de células-tronco. Então, eu fiz 3 aplicações de células-tronco. Incrível. E como foi importante, sabe, para mim, para minha motivação, para eu querer melhorar e sair daquele momento. As pessoas que se dedicam a cada dia para que existam novas saídas. É muito importante a gente falar de ciência, ainda mais depois de ter passado um governo muito negacionista, que quis, de toda forma, desmontar a ciência, né? E a gente precisa dela, né? Nossa vida depende, a gente tem muitos recursos hoje por causa da ciência. Então, a ciência também merece ser muito bem cuidada, merece ter muito investimento, porque vidas podem ser transformadas a partir dela. Isso é muito importante também. Aqui a gente tem uma questão de regiões, né, da cidade que cada uma vive. E eu queria perguntar, Lelê, para você, como é que foi entender esse espaço, né, que era o mesmo espaço, mas antes e depois da deficiência? Bom, o Santa Marta em si, em quesito de acessibilidade, tem até um projeto, porque ela durante muito tempo foi uma favela modelo, ela foi pensada para ser uma favela que funcionasse, porque é uma favela na Zona Sul, é uma favela do lado de várias escolas de filhos de herdeiros milionários, então é uma favela que foi pensada para funcionar, né? Então a gente tem o plano inclinado lá, que serve muito de utensílio de acessibilidade para pessoas idosas, para pessoas mais velhas, com redução de mobilidade e pessoas com deficiência, né? Mas assim, antes de ter uma deficiência, para mim, subir, descer escadas, indiferente. Assim, ia pra casa da minha amiga que mora lá no final do morro, tranquilamente, subia as escadas todas quando o bonde tava parado. Não, tranquilamente também não, porque é escada beça. Mas assim, eu subia, conseguia subir de boa. Dava jeito. E, vamos me arrumar lá em casa, depois a gente desce, tá bom, vamos, de boa. Aí, hoje em dia, quando eu me torno uma pessoa com deficiência, primeiro tem um momento em que ter uma prótese era muito distante da minha realidade. Eu imaginava que demoraria muito para ter uma prótese, porque, assim, no SUS tem o processo, mas é um processo, demora para você conseguir a sua prótese, e pelo particular eu também não teria, porque era um valor muito alto. Então, quando eu me vejo tendo que subir favela, escadas, muitas escadas, e ladeira de muleta, pós-cirúrgico, né, quando você está ainda muito mal de saúde, etc.,
eu me vejo tendo que ficar dentro de casa. Foi o momento que eu falei, não vou ter como sair. Quando Exatamente. saísse, eu precisaria sempre de alguém. Eu não teria mais como vivenciar aquele mesmo espaço com a liberdade que eu tinha anteriormente, porque um espaço inacessível, fazendo isso com muletas, era impossível pra mim, basicamente. E aí, quando eu consigo melhorar, eu consigo experienciar um pouco melhor o que seria o Santa Marta, a favela, voltar a descer e subir a escada. Mas ainda era uma preocupação, porque a preocupação que eu tinha era, por exemplo, a minha muleta em algum momento estar subindo o morro, ser confundida com alguma outra coisa, como já aconteceu de ser confundida com uma arma, Muito. ou de em algum momento eu estar subindo o morro com prótese e eu não teria como correr, porque a minha prótese não tem essa tecnologia, né? E aí era um medo também que eu tinha.